Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o gerente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Robson Barbosa Miranda. Bom dia para o senhor, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia ouvintes da Super. Bom dia, viu, Robson? Seja bem-vindo para esclarecer, né, essas questões relacionadas à contabilidade. Pois é, Robson, a gente começa te perguntando justamente isso. O que é o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais? O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais é uma entidade pública, entidade de natureza pública, e que foi constituída para poder registrar, disciplinar, fiscalizar e promover a educação continuada dos profissionais da contabilidade, visando garantir à sociedade que os trabalhos desenvolvidos por eles sejam realizados com ética, boa técnica e nos termos da legislação vigente. Agora, quem é obrigado a ter uma contabilidade? Toda e qualquer empresa precisa ter um sistema contábil? Toda empresa, com exceção do MEI, microempreendedor individual, é obrigado a ter a escrituração contábil. Uma empresa sem contabilidade é uma empresa sem história, sem registro de sua história. A obrigatoriedade, ela está prevista no Código Civil, nos artigos 1179 e 1180. Então, independente do porte ou do regime de tributação das empresas, todas estão obrigadas à escrituração contábil. E esse sistema, ele já está, por exemplo, digitalizado, já há um sistema mais moderno de se contabilizar tudo ali de uma empresa, porque a gente sabe que são muitas informações que devem ser ali registradas, né, Robson? A escrituração contábil, ela se constitui no registro, né, de todos os fatos e atos que ocorrem dentro de uma empresa. Então, registra as obrigações, os direitos, a movimentação financeira, econômica e todas as variações patrimoniais. Nesses últimos anos, a contabilidade tem evoluído e hoje nós falamos em contabilidade online, né? Um profissional da contabilidade aqui de Belo Horizonte, ele pode ter um cliente em São Paulo, por exemplo, e fazer a contabilidade para ele através da plataforma online. Agora, a gente sabe, Robson, que no Brasil, infelizmente, existe aquele jeitinho, né? O jeitinho brasileiro para tudo. E quando o senhor fala que todas as empresas devem ter esse serviço, e quando não tem? O que é empresa? O que o empreendedor que não tem? Como que ele pode ser punido por isso? Existe uma multa? Como que é essa fiscalização? O CRC, ele fiscaliza o trabalho realizado pelo profissional da contabilidade, se ele está fazendo ou não a escrituração, e fiscaliza também as entidades de um modo geral, tanto pública como privada, se está ou não cumprindo essa obrigação de fazer escrituração contábil. A nossa fiscalização hoje, ela também é eletrônica e em loco, né? Eletrônica à distância, através do sistema web, e em loco é presencial, na empresa ou no escritório de contabilidade. Há um balanço de irregularidades, um número, isso tem diminuído, aumentado? Como que o senhor tem observado? Olha, tem diminuído porque a nossa fiscalização, a princípio, é uma fiscalização orientativa, educativa, né? A nossa fiscalização, a primeira fiscalização que a gente faz junto ao profissional da contabilidade, ela tem caráter orientativo. Numa segunda fiscalização, aí sim, né? Se persistir as infrações, aí vem o caráter punitivo da fiscalização. Quais são as infrações, por exemplo? Olha, falta de escrituração contábil, a falta de formalização do contrato por escrito, porque o contrato formalizado por escrito, ele dá segurança às duas partes, né? O contratante ao contratado, inexecução de serviços contratados, exercício legal da profissão, são profissionais que atuam no mercado sem habilitação legal junto ao CRC. Deixa eu ver. Essas são as principais. São as principais, verificadas pelo próprio Conselho Regional de Contabilidade. Exatamente, né? E nós temos dois tipos de fiscalização hoje, que é a proativa, que é uma fiscalização planejada, selecionada, né? A gente faz a seleção dos profissionais a serem fiscalizados. E tem a fiscalização reativa, que é através de denúncia, apuração de denúncia.
Aliás, a denúncia é uma importante ferramenta que a sociedade tem para poder acionar o conselho, para poder apurar possíveis infrações cometidas, né? Por profissionais da contabilidade. Robson? Qual o canal de denúncia? No site do CRC, né? No portal do CRC, no ícone fiscalização, denúncias. Toda denúncia tem que ser formalizada, né? Tem um formulário próprio e acessando esse formulário é só preencher com todas as evidências e protocolar junto ao CRC. Como que o Conselho Regional de Contabilidade observa ou acompanha as medidas, por exemplo, fiscais, contábeis do próprio governo, do governo federal, do governo estadual? Isso tudo, de alguma forma, acaba influenciando, né, na vida de todo mundo, não é isso, Robson? Como que o Conselho vem acompanhando e qual avaliação o senhor faria aí dessas políticas, principalmente do setor econômico? Então, o Conselho tem atuado de forma muito efetiva, né, junto a essas políticas públicas. Recentemente nós tivemos, por parte da Junta Comercial, a não aceitação da declaração de autenticidade, né, dos técnicos em contabilidades. E foi através da atuação do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e do Conselho Federal que conseguimos reverter essa situação. Né? Então o Conselho está bem atuante, está bem ligado junto às políticas públicas. Agora, em relação à crise financeira que o Estado passa, Robson, a gente sabe também que está cada vez mais difícil para a situação econômica, né, do Estado. E aí isso gera também impactos por exemplo, na abertura de novas empresas, de novos empreendimentos. O Conselho tem sentido que tem caído o número de empresas novas que se abrem no Estado, em Minas Gerais? Diminuiu um pouco, sim. Mas o Brasil hoje, ele tem cerca de 18 milhões de empresas ativas, né? Desses 18 milhões, cerca de 90% são micro e pequenas empresas. E o Brasil é um país de empreendedores. E o empreendedor, ele necessita da parceria do profissional da contabilidade para poder fazer o seu negócio evoluir, fazer a sua empresa crescer, né? E realmente a gente tem notado que alguns profissionais têm reclamado do mercado, que algumas empresas realmente estão fechando em função da crise. E aí acaba dificultando também esse tipo de serviço de controle, né? Isso. Agora, Robson, eu queria voltar lá na questão da fiscalização. Você estava falando da questão presencial, da fiscalização que hoje também é eletrônica, né? Isso. Mas há fiscais suficientes hoje? Qual que é a demanda hoje? O que tem o Conselho que tipo de infraestrutura tem hoje o Conselho para atender essa demanda? Hoje nós temos 16 fiscais atuando. É o no suficiente? Estado de Minas Gerais. Não é o suficiente, mas com a fiscalização eletrônica a gente tem uma abrangência bem grande. Nós fizemos esse ano cerca de 5.000 fiscalizações junto aos profissionais da contabilidade, organizações contábeis, órgãos públicos e entidades de um modo geral. Quantas? 5 mil. 5.000 fiscalizações. Para você ter ideia, foram abertos aproximadamente 1.100 processos. 1.100 processos. Desses 1.100, mais de 200, né, 213 precisamente, foram por combate ao exercício ilegal da profissão. O senhor fala que o número de fiscais não é o suficiente, mas que é amenizado aí por esse processo online. Da fiscalização eletrônica. Mas para o ano que vem, a expectativa desse número de fiscais aumentar? Como que tá? Já tem uma conversa nesse sentido? Porque os conselhos também estão passando por uma fase de transição, né? Tem uma PEC, hoje a PEC 108 do governo. Então, o governo precisa definir a situação dos conselhos de fiscalização profissional para que os conselhos possam se estruturar melhor, né? Inclusive, existe uma indefinição quanto, em função da PEC, né? Quanto ao futuro
da forma de atuação dos conselhos. Sim. Agora, Robson, isso me preocupa quando você fala, por exemplo, peço licença para chamá-lo de você. Fica à vontade. Quando você fala da questão do exercício legal da profissão. Isso. Aí eu fiquei pensando, porque logo agora, no início do ano, a gente tem a questão do imposto de renda. Exatamente. Muita gente, as empresas, claro, acabam contando com a contabilidade para fazer esse tipo de prestação de contas, né? Para a União. E existe, por exemplo, gente que se passa por contador, ou pelo menos tenta ajudar nesse processo. Quando você fala exercício legal da profissão, de que maneira essas pessoas atuam? O exercício legal da profissão se caracteriza pelo profissional que detém a formação contábil, né? Ele tem a formação técnico-científica, mas ele não tem habilitação junto ao CRC, ele não tem o registro, ou pelo autodidata, pelo leigo, que não tem formação nenhuma e mesmo assim se insere no mercado para o exercício, né? De forma ilegal. Quanto à declaração de imposto de renda pessoa física, ela não é uma prerrogativa exclusiva do profissional da contabilidade, mas nós entendemos que o profissional da contabilidade é o profissional mais capacitado para poder fazer essa declaração. Pois porque tem um risco muito grande você confiar suas contas, por exemplo, a uma pessoa que não tem preparação e capacitação para isso, né? Isso. É um risco muito grande, né, um Robson? risco muito grande. O exercício da profissão contábil tem que ser exercido por profissionais legalmente habilitados junto ao CRC. Né? Isso em qualquer instância, tá? Combinado. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Primeira vez do Robson aqui no nosso programa. Esse quadro são perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, Robson? Okay. Para começar, Robson, economia em 2020. Eu faço uma previsão de melhoras. Eu acho que com os ajustes que estão sendo feitos, acredito que vai melhorar sim. E a crise em Minas Gerais? Bom, a crise em Minas Gerais, ela parte primeiro da administração pública, né? Acaba refletindo na sociedade de um modo geral, mas acredito também que nós vamos ter melhoras a partir de 2020 também. Governador Romeu Zema. Nem sempre a administração que não faz obras é a pior, né? Eu acho que a gestão de dívidas, de saneamento fiscal, de fluxo de caixa é muito importante para o Estado. Então eu acho que agora é importante sanear as contas, estabilizar o fluxo de caixa para depois começar a investir recursos em alguma coisa. Fiscalização. Bom, fiscalização do CRC. Sim. Tá, a nossa meta, nós temos um plano de trabalho para 2020 já pronto. A nossa meta é executar mais do que nós executamos em 2019. A principal foco nosso é combate ao exercício ilegal da profissão e no principal produto, que é a contabilidade, a escrituração contábil. A importância da contabilidade na economia. Bom, a contabilidade ela é importante porque ela fornece informações para melhores tomadas de decisões, para investimentos econômicos mais efetivos, para elaboração de planejamentos estratégicos com maior sustentabilidade econômica, liberação de crédito com maior segurança, elaboração de planejamento tributário para recolhimento de impostos da forma correta, né? Aquilo que nós chamamos de elisão fiscal. E principalmente permite aos interessados o monitoramento da gestão dos administradores, né? Que dizer a reforma da Previdência? Bom, foi necessária, né? Então, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ver o resultado, sim. Conversamos com o gerente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Robson Barbosa Miranda. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Pois não, obrigado a vocês. Obrigada, viu, Robson, pela presença e pelos esclarecimentos.
8h55, hora de conferir os destaques de hoje aqui do Super N. Tribunal de Justiça de Minas Gerais nega pedido de sindicatos e servidores públicos mineiros que haviam entrado na justiça contra o Estado.